mim é motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos para junto adorarmos o nome do Senhor. Podemos assentar em o nosso pastor Ronaldo disse que podíamos ficar até 8h10, né? E graças a Deus por isso, que o nome do Senhor seja glorificado, né? Hoje pela manhã nós estivemos numa escola bíblica muito maravilhosa, né? A qual falava de depressão, né? O profeta Elias, ele recebe uma palavra dura de Jezabel, dizendo que ele ia morrer. Então ele se isola numa caverna com depressão. Aí Deus usa um anjo para aplicar a mesma filosofia no profeta Elias. Levanta-te e anda. O anjo dá uma palavra dura para ele. E como uma pessoa que está em depressão está sem comer e sem beber, o anjo levou água e alimento para o profeta Elias, para prosseguir nessa caminhada. Graças a Deus, essa foi a lição maravilhosa que nós tivemos ali pela manhã, né? Eu gostaria de meditar numa rápida palavra com a igreja, que se conta no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que nos diz assim, a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro me molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, meus irmãos? Amém. Meus amados, eu estava meditando nessa passagem, como nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Havia, meus irmãos, uma cultura entre o povo judeu, havia um dizer entre o povo judeu, que toda pessoa que fosse rica, que toda pessoa que possuísse bens, era porque era abençoada por Deus, era porque tinha a graça de Deus, era porque Deus era com ele, Deus estava na vida dele. Mas, meus amados, Jesus ele conta para aquele povo, Jesus conta para aquelas pessoas o inverso. Ele conta que o rico é que foi penalizado e o pobre que foi abençoado. Isso chocava o povo naquela época, os ensinamentos de Jesus. E veja, meus amados, que a Bíblia nos diz que ele era um homem rico, que ele tinha muitas posses, que ele andava de linho finíssimo, e na sua porta tinha um mendigo que não tinha nem o que comer, e por cima
acima de tudo, estava cheio de chagas, estava doente. Talvez aquele rico, ele sempre passasse por aquele mendigo, enxotando ele, tocando ele, não querendo conversa com ele, porque era um mendigo. A Bíblia nos diz que esse rico, ele foi para o Hades, ele foi para o lugar de tormento, não pela sua riqueza, mas porque não teve misericórdia do mendigo, não teve misericórdia de Lázaro. Veja, meus amados, e nos dias atuais, nós vemos que o verdadeiro cristianismo, o verdadeiramente, aquele que serve ao Senhor, que adora a Deus, o verdadeiro cristianismo, ele vai para os dois lados. Ele vai no sentido vertical e ele vai no sentido horizontal. No sentido vertical, o verdadeiro cristianismo nos diz que temos que adorar a Deus, que temos que agradecer a Deus por Ele ter enviado seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. E no sentido horizontal é ajudar as pessoas, é ajudar o próximo, é ter misericórdia do próximo. Mas, meus amados, mas é tão difícil ajudar alguém nos dias de hoje, é tão difícil abrir a porta para alguém, é tão difícil ajudar alguém. Mas o verdadeiro cristianismo exige isto. O Senhor Jesus Cristo exige isto. O Senhor Jesus Cristo nos diz na sua palavra: se você quer ser fiel a Ele, adore Ele na posição vertical, adore Ele na posição horizontal. O rico não fez isto e por isso sofreu o castigo. Nos diz a palavra do Senhor que o pobre, que o mendigo, ele não queria outra coisa a não ser se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele não queria outra coisa, mas nós vemos que o rico não teve compaixão dele. E veja, meus irmãos, o que aconteceu. Lázaro morreu. Lázaro não aguentou aquele sofrimento e veio a morrer. E nos diz a palavra do Senhor que os anjos vieram e levaram Lázaro para o seio de Abraão, para o lugar de consolação, aonde eu desejo estar, aonde a igreja deseja estar, no seio de Abraão, no lugar de consolação. Oh, glórias a Deus! O Senhor Jesus Cristo, não é eu. Se fosse eu que estivesse falando, a igreja não acreditava. Se fosse o pastor Ronaldo que estivesse falando, a igreja não acreditava. Mas é o nosso Senhor Jesus Cristo que deixou na sua palavra que há vida após morte, que há vida após morte, que a vida segue após morte. Glórias a Deus por isso. O mendigo foi para o seio de Abraão, mas não ficou por aí. Um tempo depois, o rico também morreu, aquele homem também morreu. E nós vemos, meus irmãos, que ele foi para o Hades, um lugar de tormento. E veja, meus amados, como o negócio é sério. Veja, meus irmãos, para nós não brincarmos de ser crente, o sentido de visão daquele homem, ele continuou com sentido de visão, porque a Bíblia diz que ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. O sentido de visão continua quando a pessoa morre. A consciência ativa continua quando a pessoa morre. Oh, glórias a Deus por Cristo. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que falou. E ergueu os olhos e viu de longe a Lázaro no seu seio. E veja, meus irmãos, que coisa gloriosa. A pessoa também fala, a alma também fala. Ela clama e clamando disse: Abraão, meu pai,
misericórdia de mim, porque estou atormentado nesta chama. Oh, meus amados, tem uma chama lá atormentando essas pessoas que morrem sem Deus, essas pessoas que não acreditam na vida após morte. A pessoa vê, a pessoa fala, a pessoa sente a chama ardendo no seu corpo, na sua alma, e o que é pior, a sede. A pessoa sente uma sede tremenda. E o rico, conforme nosso Senhor Jesus Cristo fala, ele queria agora uma migalha de Lázaro, a migalha que ele rejeitou a Lázaro, agora ele queria para ele. Mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Oh, glórias a Deus! Não deixe de fazer o bem, meus irmãos. Não espere pelo pastor fazer o bem para alguém, porque isso conta muito na vida eterna. Isso conta muito no seu galardão. Precisamos, meus irmãos, sairmos a ajudar o necessitado, aquele que tem sede de justiça, aquele que tem fome, aquele que passa por necessidades. É o mandamento de Deus. Glórias a Deus por isso. Atormentado por esta chama, a vida após morte. A vida após morte. É o nosso Senhor Jesus Cristo quem está falando. Glórias a Deus por isto. E o Senhor Jesus Cristo diz: além disto, está posto um grande abismo entre vós e nós, que de forma nenhuma você pode passar para lá, e ninguém pode passar para cá. Glórias a Deus por isto. E sabe, meus amados, o que é que tem esse abismo? Os irmãos já meditaram nessa palavra. O que há nesse abismo, separando o seio de Abraão, separando o lugar do justo com o lugar dos ímpios, o lugar de tormento, está cheio de anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus, demônios esperando o juízo de Deus. Eu não quero estar num lugar desse. A igreja não quer estar num lugar desse. Nós queremos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso querido Deus. Mas para isso precisamos andar em obediência. Mas para isso precisamos ajudar o próximo. Mas para isso precisamos agradecer a Deus por Ele ter mandado seu Filho. Glórias a Deus por isto. Mas, meus amados, Ele rogava, Ele clamava a esse Filho. A pessoa tem consciência ativa da onde Ele está. E o que é pior, Ele lembrava, meus amados, da vida aqui na terra. Ele lembrava da vida que ele viveu aqui. As pessoas que estão neste lugar, eles se lembram. Vejam o que ele fala. Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que não venham para este lugar de tormento. Agora, meus amados, ele se preocupava com a família dele. Agora ele estava preocupado com os irmãos dele, para não ir cair naquele lugar de tormento, para não ir para aquele lugar onde a chama ardia, e ele sentia muita sede. Agora ele dizia: para que meus irmãos não venham para esse lugar. É por isso que nós temos que preocupar com nossos familiares hoje, aqueles que estão fora da igreja, orarmos para que o Senhor salve, orarmos para que o Senhor tenha misericórdia deles, para que não venham cair no lugar de tormento. Glórias a Deus por isso. Você tem orado pelo teu irmão, você tem orado pelo teu
caminho do Senhor. Oh, meus amados, para que não venham cair no lugar de tormento. Que lugar terrível! Deus do céu! Aleluia! E disse-lhe Abraão, meu pai: mas se algum dos mortos fossem ter com ele, arrepender-se-iam. Meus amados, neste lugar acontece uma coisa terrível. Nenhum pedido é atendido, meus amados. Depois que a pessoa cai ali, nenhum pedido é atendido. Não adianta dizer que agora, se você voltasse, você aceitava Cristo, você seria o melhor crente, você seria a melhor pessoa. Não adianta nada, porque nenhum pedido será atendido. Nenhum pedido o Senhor nos concede depois que as pessoas ímpias, aqueles que não querem saber do nosso Senhor Jesus Cristo, vão para aquele lugar. Nenhum pedido é atendido. Oh, que coisa terrível, meus amados. É por isso que a igreja está aqui nesta noite, agradecidas a Deus, louvando e bendizendo o teu santo nome. Poderíamos estar na frente de uma televisão, poderíamos estar vendo um jogo de futebol, mas tudo nós deixamos para estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Oh, glórias a Deus! Que palavra, meus irmãos, para ser meditada pela igreja, para ficar no coração da igreja, porque não é brincadeira, meus amados. Se você chegar aí fora e falar dessa palavra, vão dizer que você é louco, vão dizer que morreu, tudo acabou, vão dizer que o mundo acaba para quem morre, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo que há vida após morte, há vida após morte, há vida após morte, e é isso que a igreja crê, é isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos, que quando nós partimos desse mundo, iremos encontrar nosso Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Esta é a palavra para a igreja. Esta é a palavra para todos nós que estamos aqui sedentos, muitas vezes preocupados com os nossos afazeres, mas a nossa maior preocupação é quando partimos para este mundo, quando deixarmos este mundo e encontrarmos o Senhor nos ares. Glórias a Deus por isso. Mas, meus amados, este rico que nos diz a palavra, ele conhecia a palavra. É que nem eu e você, todos nós conhecemos a palavra. É para mim e para você. O Senhor Jesus Cristo diz que Ele conhecia a lei e os profetas, ou seja, o Pentateuco, e naquela lei falava para ajudar os pobres, para não deixar os pobres isolados, desamparados. Ele conhecia a palavra, negligenciou a palavra, e por isso foi por Hades. E este lugar de tormento, não pense os senhores que é o inferno, não pense os senhores que é o inferno esse lugar. Esse lugar é o pré-inferno. Todos aqui estão esperando o julgamento de Deus, para aí sim ser lançado no fogo de enxofre, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Este sim é o verdadeiro inferno. Vocês não já imaginaram como é a palavra de Deus
como ela nos ensina para nós ficarmos alerta. Mas tem muitas pessoas que ainda não se atentaram para que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando, pela sua palavra, e muitos estão se desviando da casa do Senhor, muitos estão saindo fora, não estão dando crédito a esta palavra. Mas o Senhor nos diz: após a morte segue-se o juízo, após a morte a vida após a morte. Glórias a Deus por isso. Esta mensagem de Deus, esta palavra que o Senhor deixa para mim e para você, ficarmos alertas, ficarmos atentos, ficarmos firmes na palavra do Senhor, depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe mais o seio de Abraão, as pessoas não estão mais ali, ao lado dos ímpios. Agora foi transladado, agora foi para o paraíso, foi inaugurado o paraíso, onde o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado, e ele disse que ele ouviu ali palavras inefáveis que não poderiam falar. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Oh, meus irmãos, quando eu medito nesta palavra, dá vontade de ficar na igreja direto, meus irmãos. Dá vontade de cada dia ser um crente melhor, cada dia ser um crente avivado, cada dia ser um crente que faz a obra do Senhor. Porque esta palavra, ela fala lá no profundo, ela mexe no profundo da nossa alma. Se nós fazemos o bem, encontraremos com Jesus. Se nós nos desviarmos, encontraremos o tormento eterno. Fiquemos com esta palavra, meus amados. Ficamos com esta palavra. A palavra de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos garante que ela é a verdade. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Com a permissão do pastor, eu gostaria de saber que se tem alguém que ouviu esta palavra e quer aceitar a Jesus como seu Salvador, para irmos para o paraíso, para irmos para o lugar de consolação, para irmos morar com Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta da sua mão como sinal. Vem à frente, que a igreja vai orar por você. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que sentiu no seu coração e está dizendo: Senhor, eu não quero ir para o lugar de tormento, eu quero ir para o lugar de consolação. Vem à frente, que a igreja vai orar por você. Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Levanta a sua mão como sinal. Se não tem, Deus nos abençoe e lhe dê outra oportunidade. Amém, igreja? Amém.